Como são as células? Célula é a unidade básica de que é feita a maioria dos seres vivos. As células normalmente são tão diminutas que não podem ser vistas ao olho nu. Por esta razão, o estudo das células foi necessariamente associado à invenção e posterior desenvolvimento do microscópio. O surgimento do microscópio permitiu-nos pela primeira vez examinar as células. Mas foi em décadas recentes que microscópios eletrônicos com enorme potencial de ampliação nos permitiram um exame mais detalhado do mundo dos micro-organismos. Atualmente, sabemos que praticamente todos os organismos existentes são ou as próprias células ou compostos de quantidades variáveis de células. Os organismos mais complexos podem ser compostos de vários bilhões de células. Em seres superiores, diferentes tipos de células se unem para formar tecidos que têm funções específicas no interior dos organismos que elas formam. As células podem ter várias e diferentes formas e aspectos, e estas diferenças têm relação direta com seu grau de complexidade e com as funções que desempenham nos organismos que formam. Estudos detalhados dos diferentes tecidos que formam o corpo humano demonstraram que as células do tecido muscular, por exemplo, têm uma configuração mais alongada. Enquanto que as células da superfície da nossa pele são mais finas. As células nervosas, chamadas neurônios, têm a forma semelhante a uma estrela e podem possuir também extremidades muito alongadas. Porém, a grande maioria das células contém os mesmos elementos e processos. A função celular. Todas as células têm cromossomos interligados de uma determinada maneira, constituindo cadeias de DNA. Os vírus, por outro lado, não são considerados células e, portanto, não têm cromossomos, mas apenas uma única cadeia de DNA ou RNA. As bactérias não têm núcleos diferenciados e, por essa razão, são chamadas de células procariotas. Seus cromossomos são distribuídos de uma maneira aparentemente desordenada ao longo de seu citoplasma. Porém, as células que formam os tecidos das plantas e dos animais são eucariotas. Em outras palavras, elas têm um núcleo diferenciado, no interior do qual estão os cromossomos. Todas as células a que vamos nos referir formam a maioria dos seres vivos e são compostas de 3 elementos básicos: núcleo, citoplasma e membrana plasmática. O núcleo destas células tem uma forma mais ou menos esférica e é encontrado próximo ao centro da célula. Os cromossomos no interior da célula contêm todas as informações genéticas necessárias e são, portanto, encarregados de controlar o funcionamento correto dos processos celulares. O citoplasma, uma espécie de líquido viscoso, onde flutua uma série de organelas que realizam funções específicas dentro da própria célula, é encontrado em torno do núcleo da célula. Tudo isso é envolto em uma fina membrana que permite às substâncias nutritivas que servem de alimento para a célula passarem através dela em uma direção, enquanto os produtos residuais são expelidos em outra direção. Os vegetais precisam de estruturas celulares mais rígidas, por isso, além da membrana, também tem uma parede celular feita principalmente de celulose. O comportamento de todas as células, quer vegetais ou animais, se parece muito com o de uma fábrica. No núcleo de cada célula há uma espécie de computador que controla toda a atividade celular, da assimilação dos alimentos ao reparo da própria membrana. Todas as informações necessárias à atividade celular são encontradas no núcleo da célula e armazenadas nos códigos genéticos dos cromossomos. É ali que todas as funções celulares são coordenadas e controladas.
Como em uma fábrica, cada célula recebe continuamente matéria-prima através da membrana, que, por sua vez, controla tudo que entra e sai da própria célula. Dependendo do tipo de nutrição de cada célula, ela vai necessitar de um determinado tipo de nutriente. As células vegetais sintetizam seus próprios nutrientes pelo processo de fotossíntese. As células animais, por outro lado, não podem sintetizar compostos orgânicos e têm que obtê-los no meio em que vivem. Uma vez ingeridas, essas substâncias são transformadas em outras mais complexas, como as proteínas. É nos ribossomos que ocorre a síntese de proteínas. As proteínas são indispensáveis ao funcionamento adequado de todas as células. O complexo de Golgi intervém na síntese de algumas proteínas e também transporta e armazena outras. Mais tarde, as proteínas são usadas em múltiplas funções, como, por exemplo, no reparo da membrana celular ou na produção de movimento. A fábrica celular também tem muitos departamentos que classificam, eliminam, constroem ou regulam o funcionamento adequado da entidade toda. Por exemplo, os lisossomos são responsáveis pela digestão intracelular. A energia de que a célula necessita é obtida pelo processo de respiração e armazenada sob a forma de compostos químicos. Além de receber estímulos internos, a célula também recebe estímulos do seu ambiente. A membrana celular age como uma espécie de radar, recebendo os estímulos aos quais a célula reage. Os organismos unicelulares são sensíveis a estímulos térmicos, químicos, físicos, elétricos e até gravitacionais. E uma das reações mais facilmente detectáveis é o movimento da célula, quer em direção à fonte do estímulo, quer afastando-se dela. As células usam métodos diferentes para atrair seu alimento ou para se locomover. Algumas células apresentam estruturas para a locomoção e captura de qualquer tipo de alimento que se encontre perto delas. São os cílios e flagelos. Existe outra forma de deslocamento provocada por movimentos internos do citoplasma, mediante a formação de pseudópodos. É o movimento realizado pelas amebas e glóbulos brancos do sangue. A reprodução celular. A reprodução é um dos mais importantes processos de todos os seres vivos. Assim como os animais e as plantas, as células também se reproduzem. Uma célula se divide e forma outras células. Durante o processo de reprodução, a célula vai transmitir a cada uma das partes em que se dividiu todas as informações genéticas necessárias ao correto funcionamento dessas novas células. Toda esta informação está contida dentro do DNA no núcleo da célula. No momento da reprodução, as moléculas de DNA se duplicam e formam o material hereditário das novas células. Todas as células de todos os indivíduos de uma determinada espécie possuem o mesmo número de cromossomos, com exceção das células que determinam a sexualidade. Por exemplo, os seres humanos têm 46 cromossomos. O processo pelo qual uma célula se divide em duas células idênticas é chamado de mitose. Primeiro os cromossomos se duplicam e, em seguida, se realiza a divisão celular. O outro processo de divisão, conhecido como meiose, é um pouco mais complexo. Durante esse processo, 4 células são formadas de uma única célula, e cada nova célula tem metade do número de cromossomos da célula original. Isto ocorre nas células ligadas à reprodução, como, por exemplo, gametas e esporos.
Quando as células sexuais se unem, os novos indivíduos terão o mesmo número de cromossomos que seus pais. Acesso ao sumário. As células são organismos tão diminutos quanto importantes. Em sua maioria, as células não podem ser vistas a olho nu. É preciso usar microscópios para estudá-las. Quase todos os seres vivos são ou compostos de células ou são as próprias células. Nos organismos superiores, as células são distribuídas em grupos que têm diferentes funções, formando tecidos. No ser humano, por exemplo, as células que formam os músculos são mais longas. Os neurônios ou células nervosas têm a forma de uma estrela e extremidades alongadas. Os vírus não apresentam organização celular típica e por isso são classificados como seres vivos acelulares. As bactérias não apresentam núcleo diferenciado e seu material hereditário está disperso no citoplasma. Outras células, porém, têm núcleos diferenciados, em cujo interior são encontrados os cromossomos, que contêm todas as informações genéticas, além de controlarem todas as funções celulares. Coordenada pelo núcleo, a célula se comporta como se fosse uma fábrica. Em seu interior há uma série de mecanismos ou departamentos que governam as funções celulares. Algumas células realizam a fotossíntese, enquanto outras necessitam obter no meio os nutrientes necessários à sua sobrevivência. As células também se reproduzem de várias maneiras. Na mitose, uma única célula se divide em duas células geneticamente idênticas, cada uma contendo o mesmo número de cromossomos que a célula original. A meiose, por outro lado, é o processo pelo qual cada célula se divide em 4 outras, tendo cada uma metade do número de cromossomos da célula original. Este tipo de divisão celular é o que ocorre na formação das células sexuais. Quando duas células sexuais se unem, elas reconstituem o número de cromossomos particulares da espécie e transmitem as características genéticas de geração para geração.